Amados irmãos, povo de Deus, Igreja de Jesus Cristo, que Jesus tanto ama, Igreja do Deus vivo, coluna e fortaleza da verdade. A paz gloriosa do Senhor Jesus comigo esteja e com todos vocês, amados e queridos ouvintes desse canal. Nesse momento a gente convida vocês a gente fazer mais uma leitura da Palavra de Deus com a meditação. E vocês que gostam de ler e meditar, convidados estejam para a gente fazer essa coisa maravilhosa nesse momento, ler e meditar na palavra do Deus da glória, o Altíssimo, que criou todas as coisas, Pai de Jesus Cristo e nosso Pai em Cristo Jesus. Meus irmãos, vamos orar e dizer: Senhor nosso Deus, Pai Santo de infinito poder, nós te pedimos, Pai, a tua presença através de seu Santo Espírito. Como sempre, o Senhor está presente em toda a sua criação. O Senhor está no mais alto e sublime trono, no céu de glória. O Senhor, com a sua onisciência, onipotência e onipresença, o Senhor se faz presente no meio do seu povo aqui na terra, e seus olhos vê e contempla toda a sua criação. Isto por causa do seu infinito poder. Pai Santo, em nome de teu Filho amado Jesus, nós te pedimos sabedoria para a gente ler e meditar a sua palavra, e o Senhor nos dá o conhecimento, como verdadeiramente o Senhor quer falar conosco, como verdadeiramente o Senhor quer ter os seus planos para conosco. Faça a gente entender e dizer sim ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, tudo nós te pedimos, é em nome de Jesus que tudo nós te agradecemos. Faz presente, Pai, e nesse momento fala conosco através de sua palavra. Amém. Irmãos, nós vamos ler nesse momento Evangelho de Jesus Cristo com a narração de João, capítulo 4. João capítulo 4, do versículo 19 até o versículo 26. Jesus se encontra com a samaritana, mas aqui já é a parte da adoração, onde Jesus explica a verdadeira adoração. Diz assim a palavra de Deus: encontro de Jesus com a mulher samaritana. E disse-lhe a samaritana a Jesus: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos ensinará e anunciará tudo. Jesus disse: eu sou eu que falo contigo. Jesus se revelou que é o Messias, o ungido de Deus, o Cristo. Naquele momento a mulher se maravilhou-se e dali já foi chamar o pessoal na cidade mais próxima. Aqui eles estavam num poço e teve um encontro com essa mulher, e a mulher chegou a esse ponto de perguntar: Senhor, vocês, os judeus, dizem que é no templo em Jerusalém que se deve adorar. Nossos pais dizem que era nos montes. Montes como esses, serrotes, tem ali o espinho branco ali na frente, e nós estamos aqui nessa serra com essas pedras para fazer uma simulação, onde naquela época era tradicional o pessoal se recolher, orar nos montes. Hoje ainda tem gente que faz isso. Se for em espírito e em verdade, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas Jesus tirou esse protocolo, foi quebrado por Jesus.
de ser obrigatório adorar em Jerusalém, nos montes, para se adorar a Deus, segundo Jesus, e a gente crê no Senhor Jesus, temos que adorar com verdade e em espírito. São os verdadeiros adoradores, são aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Mas onde? Lá no templo em Jerusalém ou nos montes, em cima das serras, na madrugada, qualquer horário, desde que seja em espírito e em verdade e em qualquer lugar. Debaixo de um pé de agaroba, nos cultos campais, nas famílias, nas residências, o povo hoje se reúne em qualquer um lugar. Em espírito e em verdade, sendo nascidos de novo, são esses os adoradores que o Pai busca para que o adorem, recebendo a fé de Deus, a fé salvadora, porque sem fé é impossível adorar a Deus. É preciso fé para agradar a Deus, porque sem fé ninguém agrada a Deus. Sem a fé, que é um dom dele, do próprio Deus, para que todos aqueles que nele creem e tenham fé sejam salvos. Pela fé nós somos salvos. É um dom gratuito de Deus para que ninguém venha se vangloriar. Essa transformação em espírito e em verdade, necessário vos é nascer de novo, em espírito e em verdade, e os nascidos de novo que fazem parte do corpo de Cristo, hoje está autorizado para Jesus, para adorar o Pai em qualquer um canto. Não é mais preciso ir para Jerusalém adorar no templo, não é preciso ir para os montes. Querendo ir, vão, mas sejam em espírito e em verdade. A gente pode adorar a Deus em nossa casa, indo para o nosso trabalho, conversar com o Pai. O acesso, Deus nos aproximou do Pai hoje, através do Espírito Santo. Na nova aliança hoje, se adora a Deus em espírito e em verdade, em qualquer uma parte. Num culto campal, na nossa própria casa, no meio de nossos familiares, na mesa, antes do almoço, a oração. A gente ora, agradece a Deus o pão de cada dia. Amanhece o dia, você ora em sua casa mesmo. De madrugada, quando você se acordar em casa mesmo, você pode orar, não precisa. Não é obrigatório você ir para os montes de madrugada, como muitos ainda dizem por aí. Me dê seu nome para eu ir orar por você nos montes. Meu irmão, Jesus abriu acesso para mim, para você, para qualquer um. Você mesmo pode orar ao Pai, desde que seja em espírito e em verdade. Nós temos que orar sim uns pelos outros, mas não precisa ter essa obrigatoriedade em um lugar determinado. É em qualquer um local, no meio de seus familiares, em um culto campal, com milhões de pessoas, Jesus está presente. Mas ele também diz que onde estiver 2 ou 3 pessoas reunidos em nome dele, ele está no meio deles, presente, desde que seja em espírito e em verdade. Então, meus amados irmãos, montes como esse aqui, como esse lajeiro, como a gente chama, ou como essa serrinha de pedra, ali na frente está o espinho branco, era os montes e que o povo tinha uma obrigatoriedade naquela época de se retirar para cumprir a tradição e orar. Mas hoje a gente busca o Pai através da palavra de Deus e através do Espírito Santo. A gente busca Deus em qualquer um local. Até sozinho mesmo, naquele momento difícil que você está com dificuldade para orar, sentindo alguma dor, você pode entrar no seu quarto sozinho, em oculto, e orar ao Pai em secreto, em espírito e em verdade, e o Pai lhe responde em público, porque não é preciso também orar nem dar esmola em público para que o povo veja, para aparecer aos homens. Não, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, temos que dar esmola de coração, dando com a mão direita para que a esquerda não veja, ou seja, fazendo tudo para não fazer para aparecer aos homens, mas fazer por amor para Deus, porque quem faz para Deus não faz para aparecer aos homens. Jesus disse que aqueles que fazem para aparecer aos homens não recebem mais galardão do Pai, mas já receberam seus galardões, porque deram para se mostrar, para aparecer. Mas a gente deve ajudar uns aos outros, amar, dar esmola,
dá de vestir a quem está nu, de comer a quem tem fome, água a quem tem sede, fazer o bem por amor a Deus, se possível for, melhor é que faça em oculto, ou seja, na sua mente, não faça para aparecer aos homens, mas faça para Deus. Então, meus irmãos, os verdadeiros adoradores, como ele disse aqui a samaritana, e fala para nós hoje que a Bíblia ficou registrada a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz, é ontem, é hoje e será eternamente. A palavra de Deus criou tudo, é hoje atual e será sempre, porque a palavra de Deus não passa. Tudo passa. Esse serrote de pedra um dia vai sair, vai se acabar, tudo vai ser destruído na vinda de Cristo, na segunda vinda. Mas a palavra de Deus e os obedientes à palavra de Deus reinarão com Cristo, e a palavra de Deus eternamente porque Deus é eterno. Deus é o princípio e é o fim, é o alfa e o ômega. Deus é antes de toda a criação, criou todas as coisas. Antes de tudo ser criado, Deus já existia como um Deus vivo. Deus existe hoje e agora, e Deus vai sempre existir no porvir, como em Apocalipse diz. Toda honra, toda glória, todo louvor seja para aquele que era, que é e que há de vir. Eternamente Deus é. Diga ao povo de Israel que eu sou o que sou. Deus era antes da existência um Deus vivo. Deus é hoje um Deus vivo. Deus será sempre um Deus vivo. E o povo que nascerem de novo pela água e pelo Espírito é um povo vivo e é o povo de Deus, porque Deus é o Deus dos vivos, que recebem vida e vida em abundância através de Jesus, o Filho de Deus, que morreu, ressuscitou e está vivo. Nosso Salvador é um Salvador vivo, que está ressuscitado e vivo, intercedendo por nós. Nosso Deus é vivo. E a igreja é a igreja do Deus vivo, é um povo que receberam vida e vida em abundância e reinarão eternamente com Cristo, porque obedientes à palavra de Deus foram, e a palavra de Deus são palavras de vida eterna, para dar vida e vida em abundância. Então, meus irmãos, aqui não é mais obrigatório procurar os serrotes, os montes, as serras de madrugada. Querendo ir em espírito e em verdade, se você sentir, você vai. Mas também você sentir em orar em casa de madrugada, em espírito e em verdade, vale hoje. Você caminhando, porque nos originais, quando Jesus diz, ide e pregai o evangelho, nos originais é indo. Você indo para o seu trabalho, prega o evangelho para toda criatura, indo para a sua escola, indo para a sua casa, indo para qualquer lugar, você pode estar em harmonia, em sintonia com Deus. No meio de uma multidão, você pode estar com a sua mente ligada no Pai e em espírito e em verdade, orar a Ele, louvar e glorificar. Deu um ventinho aqui e ainda deu tempo a gente segurar e assim manter o vídeo conservado. Então, meus irmãos, é isso. Aqui venta muito porque é em cima de uma serra, de um serrotezinho, e o vento é grande. Mas hoje você ora ao Pai em espírito e em verdade, adora Ele em qualquer um canto, na sua casa, no culto campal. Não é preciso nem obrigatório você ir para um templo 4 paredes. O templo 4 paredes tem utilidade, desde que você esteja lá orando, louvando e glorificado em espírito e em verdade. Mas é apenas um lugar. Lá hoje não é mais tido como casa de Deus, porque Deus não habita em templo feito por mãos humanas. No Antigo Testamento, o pessoal estava certo em falar. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, o salmista diz, porque ali, aquele templo, simbolizava nós hoje. O templo hoje vivo, que é do Deus vivo, Deus não habita em templo morto, feito de tijolos por mãos humanas. Deus habita no meio do seu povo, povo vivo, que nasceu de novo pela água e pelo Espírito, morreram para a velha criatura e nasceram através dos ensinamentos de Cristo,
são renovados. Templo do Espírito Santo somos nós, aqueles que creem e obedecem a Jesus Cristo. É o novo templo da nova eterna aliança. É a nova e eterna aliança hoje. É o templo vivo que Cristo deu vida e vida em abundância para que o Espírito Santo habite em nós. É morada de Deus em Espírito, somos nós, povo de Deus, lavados e remidos em Cristo. Então, meus irmãos, hoje o templo de Deus, a casa de Deus, não é mais 4 paredes, não é mais templos feitos de tijolos, é um povo purificado, lavados e remidos no sangue de Cristo, que ouve a palavra de Deus, ama a Deus sobre todas as coisas e vivem adorando a Deus em espírito e em verdade. Esse é o novo templo e é eterno. E é eterno porque são lavados e remidos no sangue do Cordeiro, o sangue da nova e eterna aliança, que é o sangue de Cristo derramado na cruz. Quando ele simbolizou ali a Santa Ceia, ele disse que aquele sangue que simbolizava o sangue dele era o sangue da nova e eterna aliança. Agora não precisa mais sacrificar animais. Sangue de animais nunca pagou e nem paga pecados. Mas era uma simbologia. Agora o sangue de Cristo nos purifica de verdade, autorizado por Deus de todo o pecado. Daqueles que se arrependem, nascem de novo e passam a obedecer a Deus e viver para Deus, adorar a Deus em espírito e em verdade. Quando Cristo diz: a minha carne é verdadeiramente comida, o meu sangue é verdadeiramente bebido, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo, é justamente a palavra de Deus. Existe a Santa Ceia. A Santa Ceia que a gente celebra, se simboliza, a gente memoriza a morte de Cristo até que Ele venha. E a gente ali come o pão como se estivesse comendo a carne do Cordeiro. É uma simbologia. E ali bebe o vinhozinho como se estivesse bebendo o sangue do Cordeiro, de Jesus. Mas é uma simbologia. Agora, a carne de Jesus é verdadeiramente comida, como ele disse, verdadeiramente, o seu sangue é verdadeiramente bebido quando a gente está em obediência à palavra de Deus. Se alimentando da palavra de Deus, a gente está se comendo da carne de Cristo, porque o Verbo se fez carne. A palavra de Deus se fez carne em Cristo e habitou entre nós, cheio de graça e sabedoria. E aquele que não confessar que Jesus veio em carne e sangue, ele é anticristo. Jesus veio em forma de homem, ele se esvaziou, mesmo ele subsistindo como Deus, ele se esvaziou e assumiu a sua forma humana, carne e sangue. A palavra de Deus se fez carne nele e habitou entre nós, cheio de graça e sabedoria. Porém, quem se alimenta do pão vivo que desceu do céu, que é a palavra de Deus, está comendo da carne de Cristo e bebendo do sangue de Cristo. Porque a palavra de Deus se fez carne e sangue em Cristo Jesus e habitou entre nós. 3 aqui na terra para a salvação, unidos se unificam e é uma unidade. É o Espírito, a água e o sangue. E 3 no céu, na criação, é o Pai, a palavra e o Espírito. Na criação, no céu, são 3 e um só Deus. O Pai, a palavra e o Espírito. Foi quem criou todas as coisas. E para a salvação, Jesus veio e é o Espírito, a água e o sangue. Então, a água que tem sentido, como o sangue também, de purificação. A água tem sentido de matar a sede. Por isso que Jesus diz: quem beber da água que eu der, jamais terá sede. E o sangue tem o sentido de purificação, que é através do sacrifício de Cristo na cruz que nós somos perdoados e purificados de nossos pecados. Bem-aventurados são aqueles que lavam suas vestiduras através do arrependimento e do perdão de Deus. Aí o sangue de Cristo purifica de todo pecado. E somos bem-aventurados para entrar na cidade santa. Os lavados e remidos que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro terão direito dado pelo Pai, pela misericórdia e graça do Pai, de entrar na cidade santa dos salvos e se alimentar eternamente da árvore da vida. Então, meus irmãos, não é mais obrigatório vir a um serrote de madrugada, querendo vir em espírito e em verdade, vem.
querendo ficar em casa e se acordar de madrugada, sentir de conversar com o Pai, tocado pelo Espírito Santo, orar em Espírito em verdade, pode orar em casa mesmo, pode cultuar no culto campal, pode cultuar na sua casa, em qualquer um lugar, desde que você peça a Deus para ser transformados pela água e pelo Espírito, crer e obedecer a palavra de Deus para a honra e glória do Pai. Fazendo assim, a obrigatoriedade de ir para Jerusalém, para Israel carnal, não. Hoje não existe mais diferença de judeus nem gregos. O judeu que crê e obedecer a palavra de Deus é salvo. Qualquer um gentio daquela época, pessoas de outras nações, brasileiro, argentino, quem crê e for batizado, recebeu o Espírito Santo, transformado por ele, é salvo. Jesus diz, quem não crê, pode ser de qualquer uma nação também, é condenado. Então, meus irmãos, creia, brasileiros, argentinos, judeu, qualquer uma nação, quem crê e for batizado com o Espírito Santo do Senhor Jesus é salvo. Obedecendo a palavra de Deus, lavados e remidos no sangue, você está autorizado a adorar o Pai em qualquer um lugar. Nos montes, querendo ir para o templo, vai, mas vá com o Espírito. Querendo ficar em casa, querendo comungar em casa, comungue com seus vizinhos, pregue o Evangelho, indo para qualquer uma parte, indo trabalhar, pregue o Evangelho, pregue no tempo oportuno e inoportuno, para a honra e glória do Pai. Deus seja louvado, hoje e eternamente, esse Deus único, o Altíssimo, Criador de todas as coisas, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, seu Pai, meu Pai, nosso Pai, para a honra e glória dele e para a melhoria de todos nós, povo de Deus, lavados e remidos no sangue de Cristo, adoradores de Deus em espírito e em verdade, pela misericórdia e pela graça do Pai. Amém, Jesus. Muito obrigado, Deus glorioso. Abençoa seu povo. Amém.